Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para os ouvintes e para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Quem nos ouve, quem nos assiste, a Vera está nas nossas telas. E, Vera, o assunto, são o inquérito sobre o golpismo pré-8 de janeiro. E você vai nos contar como é que o Palácio do Planalto está se movimentando, né? Como é que o Lula, o Palácio do Planalto, está se movimentando em torno desse episódio, Vera. Pois é, Sardenberg, você veja que o Lula não se aguenta, né? Ele não consegue ficar sem falar. Era para ele ficar quieto, quando né? pedem para ele não falar sobre o Bolsonaro. A ordem era ele ficar quieto, não falar sobre isso. Conversei ontem com 2 ministros que me disseram o seguinte: olha, o assunto é de uma gravidade extrema, mas a Polícia Federal e o Supremo vão cuidar disso, a imprensa já está dando ampla divulgação, tá? Falando a respeito, o desfecho deve ser próximo, então o presidente não deve falar sobre isso porque não precisa e porque todo mundo já está dando a devida importância ao assunto. A imprensa está fazendo uma cobertura ampla e vasta a respeito, mas o presidente não se aguentou e prevaleceu quem apostava que ele usaria essa solenidade de hoje no Planalto, depois do G20, depois da passagem do Xi Jinping, para finalmente comentar o assunto. E ele não comentou em tom de repúdio e nem falou com gravidade a respeito. Ele fez uma brincadeira. Ele falou, olha, eu e o Geraldo ainda estamos aqui, não fomos envenenados, o nosso objetivo é fazer com que esse nosso governo supere, desmoralize o governo de quem nos antecedeu, nós não queremos envenenar ninguém. Então ele fez algumas menções, todas elas meio na brincadeira, meio a sério, a respeito das investigações que mostram que no plano de não reconhecer as eleições e não passar o poder, havia até um planejamento ali para envenenar o presidente eleito, para tentar que isso fosse atribuído a causas orgânicas ali para a sua eventual Alckmin e também o presidente do TSE da ocasião, o ministro Alexandre de Moraes. Então, o Lula comentou en passant, mas a ordem ali no Palácio é deixar a Polícia Federal e o Supremo falarem mais fortemente a respeito do assunto. Da mesma maneira, o projeto de anistia, que ainda não foi ali arquivado ou engavetado e corre ainda na Câmara, o Palácio quer deixar para que a Câmara decida o destino dele. Não vai pressionar a respeito, não vai falar a respeito, vai deixar que o Arthur Lira resolva com os líderes sobre a tramitação desse projeto. O que eles avaliam? O projeto já está morto, vai ser muito difícil dele prosperar e progredir com tudo que já se sabe e com o fato de que é esperado para os próximos dias o indiciamento do Jair Bolsonaro, indiciamento do general Braga Neto, do general Augusto Heleno e também do general Paulo Sérgio. Então vai ter vários generais indiciados, vai ter um ex-presidente, vai ter mais gente ali da cadeia de comando do governo Bolsonaro. Então eles acham que isso já será o suficiente para fazer com que o projeto deixe de ter viabilidade e não vai precisar de empenho do Planalto e nem que o presidente e os ministros falem a respeito para que o projeto encontre a gaveta e dormite por lá por bastante tempo, Sardenberg. Agora, o comentário do presidente foi assim meio leve, né? Não deu peso à história, né? A gravidade. Ele não deu a gravidade que a história tem. Ele estava meio sorrindo, ali, né? Brincou com uma coisa que é bastante séria. Com uma coisa que é bastante séria. Como quem diz que, né, olha, era um plano Tabajara, olha só, que é uma coisa que joga um pouco contra, né? Contra ele e contra a ideia de que as investigações prossigam e culminem no indiciamento do Bolsonaro e que a coisa seja levada a sério. De fato, para falar nesses termos que ele falou, era melhor não ter falado nada como os ministros o aconselharam
a fazer. Mas eu me lembro de um café da manhã, Sardenberg, logo no início do governo, nos primeiros meses, eram os primeiros 3 meses de governo. Eu fui, ainda se fazia com mais frequência aqueles cafés com jornalistas, e aí o Lula falou assim, perguntaram para ele sobre o Bolsonaro e sobre o Moro, ele falou, fui acusado a não falar nem sobre a coisa, nem sobre o coisa. E aí, na terceira pergunta, depois disso, no café, ele já estava falando, mas o Bolsonaro, mas o Moro, sem nem ser perguntado. Então, é uma coisa que ele realmente tem muita dificuldade de deixar de falar do Bolsonaro. Ele parece que para o presidente essa polarização é um lugar que interessa, uma coisa que interessa manter até para efeitos de comparação ali. Tanto que ele faz uma comparação, né? Eu quero que o meu governo supere o anterior e coloque e desmoralize o governo anterior. Então ele está sempre evocando o Bolsonaro, mesmo quando é aconselhado a não fazê-lo. Ok? Ok. Ok, Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã no Viva Voz aqui no CBN Brasil. E mais tarde, às 6 horas, tem o Viva Voz no ponto final. Vera, brigadíssimo, até. Obrigada, ótimo jornal para vocês, até lá. Até mais tarde, Vera.